Olá, professor. Eu me chamo Regis e essa é a apresentação do trabalho da disciplina de Sistemas Distribuídos. Nesse trabalho a gente tinha que então fazer mais um upgrade naquele nosso e-commerce, né? Só que agora então utilizando adaptação a eventos. No caso então a loja web que antes era o principal recurso da nossa coreografia, agora vai passar a ser agir como um sistema legado que não interage com nenhuma fila, somente com um banco de dados Mongo. Para a execução disso, então, eu estou rodando o RabbitMQ no Docker Desktop, está rodando aqui num container, e o MongoDB eu estou utilizando localmente, tá? Porém, para a execução, como eu utilizo o MongoDB JStream, eu preciso então executar o Mongo na versão de réplica 7. Voltando então para o código, como é que está sendo então, o que foi feito, né, no código do e-commerce que já existia. Bom, eu peguei o mesmo que eu fiz na atividade 2 e só fiz algumas alterações. Primeiramente, a loja web, então, ela passa a não ter mais integração com as filas, né? Ela é um sistema legado, né? Então, o listener e o publisher eu comentei tudo, né? O listener eu comentei tudo. E o publisher, né? Como eu não comentei o publisher em si, mas comentei o método que acionava o publisher, está comentado. E aí como é que está sendo feito agora a finalização das compras na loja web? Ele simplesmente salva no banco de dados um modelo compra. Então eu criei um novo modelo no projeto, que é o compras, e ele tem o endereço, produto, o número do cartão de crédito e quantidade. O que ele tem de novo? Ele tem agora um status que vai ser manipulado durante o processo da execução do sistema, né? Uma variável booleana para validar se foi criado ou não, e uma data de criação e data de atualização para ficar monitorando quando feitas as alterações no banco. E é esse o objeto que é persistido então no banco. E aqui finaliza o processo da loja web, né? O módulo loja web ele somente persiste então no banco de dados. E aí quem faz todo o processo agora rodar é o gerenciador de eventos. O gerenciador de eventos, eu criei um novo sistema, um novo projetinho aqui dentro do meu working set, e esse projeto gerenciador de eventos agora ele passa a fazer todas as funcionalidades que antes eram feitas pela loja web e pelo pagamento service. Então, para começar, eu tirei algumas funções que eram feitas pelo pagamento service, que uma delas é a criação das filas. Agora quem cria as filas é o gerenciador de eventos. E ele cria agora uma nova fila, né, que é a fila compra concluída, que é essa fila que vai ser utilizada para avisar ele quando todo o processo estiver encerrado e ele fazer a atualização no banco. E agora, além disso, ele tem agora um listener e um publisher. O listener dele, ele fica ouvindo a fila compra concluída, que é essa fila nova, e também a dead letter queue da fila pagamento, para quando ocorrer algum erro de pagamento lá no pagamento service. E para iniciar todo o processo, né, quando a loja web grava alguma coisa no banco, ele tem agora também um Mongo Change String que vai fazer, né, o monitoramento ali do banco de dados. Para utilizar isso, né, primeira coisa, o banco está rodando em réplica 7, e aí eu utilizo ali o Mongo Template e o Mongo Client para acessar o banco de dados e ficar monitorando ele com o método de watch. Aí ele fica monitorando ali o banco o tempo todo, então todas as operações que forem feitas no banco de dados ele vai ser avisado, porém como eu só quero saber da operação de insert, ou seja, quando eu só quero saber quando for criado um novo arquivo no, no banco de dados, eu selecionei aqui então com a ajuda de um if, para em caso de a operação que for feita no banco de dados for diferente de insert, ele vai simplesmente gerar aqui, ó, que a operação foi ignorada e dar um return no método aqui do add. Porém, se for então uma operação de insert, ele vai pegar o documento que foi inserido e vai fazer então o procedimento que era feito pela loja web, né? Ele vai pegar, converter para um objeto de compra e mandar para a fila, né? Com a ajuda do método processar nova compra, que o que ele faz é basicamente fazer as verificações ali, se a compra não está nula ou se o ID não está nulo, ou está sem ID, e depois mandar para o e-mail, para o nosso service de e-mail e mandar para a fila de pagamento com auxílio do publisher. O publisher, então, é exatamente o publisher que tinha
na loja web, ele tem uma função de mandar e-mail, que manda para a fila e-mail, e o de processar pagamentos, que converte aqui em JSON e manda para a fila pagamento. Outra alteração que foi feita foi no service do pagamento, né? O pagamento antes, ele quem fazia a criação das filas, eu comentei tudo, né? Então agora ele não faz mais nenhuma criação, isso é função agora do gerenciador de eventos. E o pagamento, então, ele fica ouvindo na fila pagamento, e quando ele detecta, então, um novo pagamento, ele faz todo o procedimento que ele já fazia, né? De mandar e-mail, atualizar estoque e emitir nota fiscal. O que é importante aqui é o atualizar estoque, que ele vai mandar isso aqui para o nosso service de produtos. E por que o de produtos, né? Porque conforme a indicação aqui do enunciado, o pagamento service publica na fila estoque e, em teoria, o produto service vai publicar na fila compra concluída, avisando então para o gerenciador de eventos que a compra foi então concluída. Então, nesse método daqui de... deixa eu voltar aqui pro pagamento service. Quando ele manda aqui o atualizar estoque do publisher, ele atualiza, né, o estoque e passa o pedido processado para pagamento para o nosso produto service, que vai pegar esse pedido, né, fazer o que ele já fazia antes, só que agora ele também vai publicar na fila compra concluída, com auxílio aqui do método publisher, que basicamente só publica o mesmo pedido lá para a fila compra concluída. E quando for publicado na fila compra concluída, o gerenciador de eventos vai então ouvir aqui na fila compra concluída e vai pegar esse pedido, converter para o objeto compra, que é utilizado lá no banco, com a ajuda do compra ID, que eu adicionei no modelo pedido processamento pagamento, que não tinha antes, né? E vai localizar ele e fazer uma atualização. Vai setar o status que antes estava como criado para a compra concluída. O mesmo vai acontecer se ele receber com erro, né? Se der erro no pagamento lá na fila DLQ. Se tiver então um erro, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai localizar pelo ID, só que vai setar o status como erro no pagamento. O que mais aqui é interessante? O resto, todos os serviços estão exatamente iguais aos que foram feitos lá na atividade 2. O CEP, e-mail, entrega e fiscal não fiz nenhuma alteração, é exatamente os mesmos. E o que mais vale aqui adicionar também é no de pagamentos, que o professor colocou aqui no enunciado que para simular um erro de pagamento informando um valor negativo, né? Como no meu modelo o número do cartão de crédito é uma string, né? Eu fiz o seguinte para fazer essa verificação. Lá na nossa fila pagamento, eu coloquei uma verificação só na string se ela começa com menos. Se ela começar com menos, então ele vai dar o pagamento recusado. É a única alteração que tem nesse método, que já existia na atividade 2. É basicamente esse. O resto, então, tudo igual. Então eu vou demonstrar aqui, então, o programa em execução. Está rodando então aqui na porta 8080. Eu vou adicionar um produto ao carrinho, dar um próximo, consultar um CEP aqui e adicionar um número de cartão. Primeiro eu vou adicionar um que vai funcionar, então eu vou adicionar esse aqui e finalizar a compra. Se a gente vir aqui então no nossos projetos, né? Eu estou aqui com o gerenciador de eventos. Na verdade eu estou com todos eles rodando, né? São 8 projetos no total, então estão os 8 projetos rodando aqui, ó, no Eclipse. Mas vamos por um, né? Primeiramente, ó, ele detectou então a operação... essa aqui foi um delete que eu fiz antes. Ele detectou então uma operação insert, recebeu o documento, fez o envio do e-mail e mandou a publicação para a fila pagamento. Depois de todos os procedimentos que o pagamento acionou, ele detectou então o replace que foi feito por ele mesmo, né? E que foi basicamente a alteração lá de criado para compra concluída e deu aqui o log de compra concluída. Agora os outros vão estar... esse daqui vai ser o de CEP, o CEP não faz nada, né? Esse aqui é o de e-mail. Ele recebeu todos os e-mails, recebeu aqui então a simulação de nota e todas as outras mensagens aqui do lado, ó. Compra concluída, processando pedido, pagamento aprovado, dados da entrega e por fim a nota fiscal. Vamos ver o terceiro. Esse daqui é o de entrega, a gente entrega só dá o log aqui de pedido enviado para entrega e as informações da entrega. Nota fiscal gerada, que esse é do fiscal. Esse daqui é a loja web só salvou no banco, então ele não fez mais nada depois disso. E
esse daqui é o de pagamento. Esse aqui é um pagamento recusado que eu simulei antes. Então, quando dá certo, ele não dá logo nenhum. E esse daqui é o de produtos, né? Que foi as duas vendas que eu já fiz. Mensagem recebida no estoque, né? Simulando a baixa. E depois ele manda para compra concluída. Se a gente for aqui no banco, então, esse aqui é o que eu já tinha antes, né? Se eu atualizar aqui, vai ter então um novo objeto com status de compra concluída. Demonstrar então agora uma falha. Vou adicionar aqui o carrinho próximo. Um CEP qualquer, consulta. E aqui é só. Eu coloquei um menos aqui na frente, professor, mas quando eu coloco o menos, ele pausa a minha chamada aqui. Então eu vou colocar um menos de novo, apagar e colocar um número. Gravou. Se a gente voltar aqui então para o nosso gerenciador. Para o gerenciador. Aqui o gerenciador. Ele detectou um novo insert, né? E-mail publicado na fila e-mail, compra publicada na fila pagamento. Porém, ele detectou o erro no pagamento, então ele já marcou a compra como erro pagamento. Se a gente for lá então no nosso de pagamentos, ele vai registrar para nós. Qual que é o de pagamentos? Aqui, de pagamentos. Ele deu aqui, ó, pagamento recusado, enviado para a Letter Queue. E as informações aqui, ó, do número do cartão de crédito está começando com negativo. Se a gente for então para o banco, atualizar ele aqui, tá aqui agora mais um, só que com um status de erro pagamento. Então é isso, dessa forma que eu fiz para desenvolver o trabalho. O sistema da loja então ele funciona exatamente como era feito antes nas atividades, porém agora ele não mais interage com as filas, somente com a inscrição no MongoDB. E agora eu tenho aqui um sistema de gerenciador de eventos que fica monitorando o banco de dados em todas as interações com ele, para então fazer os envios para as filas, tá?